Diz a palavra do Senhor, Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Senhor Deus, grande em poder e em misericórdia, nós recorremos em oração a Ti, porque só o Senhor pode nos ministrar sobre a Tua palavra. Senhor Deus, há corações aqui sedentos, Senhor Deus, talvez que entraram aqui com uma grande demanda na sua vida, talvez até desanimados, mas eles sabem que só o Senhor é Deus, e só o Senhor tem a palavra, Senhor Deus, e nós queremos do Senhor essa palavra. Há um servo aqui à frente, imperfeito, Senhor Deus, um miserável diante de um Deus vivo e santo, mas se o Senhor quiser usar do teu servo, ó Senhor Deus, a tua palavra pode ser esclarecida aqui hoje. Faz um milagre em cada coração, visita cada coração, porque tu conheces, sabe as fragilidades dos corações, sabe as necessidades de cada um deles, porque o Senhor formou cada um deles. Faz um milagre aqui hoje, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu queria falar sobre a incredulidade, uma realidade nos dias de hoje. Nós vivemos tempos onde a dureza do coração se tornou evidente. Os corações estão cada vez mais duros. Muitas pessoas, elas se achegam a um templo de adoração, muitas pessoas, elas colocam ali uma Bíblia na cabeceira da sua cama, mas a dureza de coração, ela tem sido muito forte nos dias de hoje. As pessoas declaram que amam a Deus, mas elas vivem para louvor da sua própria glória. Elas não têm testemunhado Cristo Jesus, nem vivido a palavra do Senhor. O mundo também tem afastado as pessoas de Cristo. As demandas desse mundo têm roubado a atenção das pessoas e tem sido uma armadilha vitoriosa de Satanás, porque muitas pessoas têm sido tragadas pelas preocupações desse mundo. As preocupações desse mundo te levam longe, longe, longe do Senhor, e elas têm encarcerado os corações, porque as pessoas ficam presas naquilo que elas podem obter, naquilo que elas podem ser, naquilo que elas podem viver neste mundo. Mas esse mundo é transitório. E quanto mais as pessoas mergulham nos prazeres desse mundo, elas se tornam pecadores deliberados, pecadores que cada vez estão mais endurecidos pelo engano do pecado. A maioria das pessoas aqui do nosso país, da nossa nação, já ouviu falar de Cristo Jesus. A grande maioria dessa nação professa com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós vemos a situação que o nosso país se encontra. Só pode ser resultado de corações duros que não passaram por uma transformação real em Cristo Jesus. O nosso país tem sido campeão em muitas coisas ruins, pejorativas, que denigrem os bons costumes. O nosso país tem sido envergonhado lá fora e os homens corruptos têm aumentado de uma maneira tão forte. E o que é mais grave? O que é mais grave? Dentro das denominações que se chamam evangélicas. Este é o pior problema que eu vejo. As pessoas se declaram cristãs, mas têm entrado por essas portas da corrupção,
porque os seus corações ficaram duros e endurecidos pelo pecado. As pessoas não têm buscado compreender o mistério do Evangelho da graça. As pessoas têm tentado satisfazer a si mesmas. Mas o Evangelho ele não veio para trazer uma satisfação pessoal. Ele veio para trazer um preenchimento que não só dura para essa vida, mas dura por toda a eternidade. E muitas vezes ele chega e o primeiro impacto que ele causa é jogar lá embaixo toda arrogância, toda sensação de perfeição que nós temos, toda sensação de que nós somos bons, que somos retos, que na verdade, quando nós conhecemos em verdade o Evangelho coloca o homem no chão, no pó, que aliás é o lugar que nós deveríamos ficar. É bem humilhados na presença desse Deus que é vivo, santo e poderoso. Enfim, a cruz, tão pregada nas igrejas evangélicas, elas têm sido mais a confirmação de condenação do que de salvação. Porque as pessoas são atraídas pela cruz de Cristo, mas a rejeitam nos seus corações. Qual é a sua posição perante a cruz de Cristo? Você é um evangélico ou você é um verdadeiro cristão lavado no sangue do Cordeiro? Você já morreu com Cristo? Você foi sepultado com Cristo e ressurgiu em você um novo homem, uma nova mulher? Ou você vive algo que você ainda não tem? Como você reage à cruz de Cristo? É interessante que nós temos aqui algumas categorias de pessoas. E nós começamos primeiro com os religiosos. Mais atrás do texto que nós lemos, nós vimos que aquelas pessoas que eram os fariseus, os escribas, os sacerdotes, sempre rejeitaram Jesus Cristo como Senhor. A igreja foi a primeira a rejeitar. O povo chamado povo de Deus, o povo de Israel, rejeitou Cristo Jesus, a sua mensagem, o seu modelo de pregação, rejeitou até mesmo os milagres que ele operou, mesmo vendo que ele era alguém vindo da parte de Deus. A dureza do coração não deixou que aquelas pessoas que frequentavam as igrejas da época crescem em Cristo Jesus. Muitas vezes as pessoas se dizem seguras por pertencerem a uma igreja, e principalmente uma igreja evangélica. Eu falo de nós porque eu não tenho a ver com as coisas dos outros. Nós, os evangélicos, pregamos muito que somos lavados no sangue do Cordeiro, mas normalmente as nossas atitudes mostram que nós nem o conhecemos ainda, que nós nunca o tememos e que nós precisamos de um encontro real com ele. O segundo tipo de autoridade são as autoridades terrenas. Diz a palavra que aquelas autoridades chegaram e crucificaram Jesus e desfizeram, escarneceram, debocharam tanto as autoridades que comandaram como os soldados que ali estavam. Eles estavam diante da cruz daquele que poderia salvar as almas, que poderia tirar uma pessoa da condenação e colocar na liberdade eterna. E eles blasfemaram, e eles escarneceram. As autoridades rejeitaram Cristo Jesus. E é interessante que eles não se satisfaziam. O povo estava ali e a tudo observava. Versículo 35, também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados os escarneciam e aproximando-se trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Meus irmãos, eu vejo muitas vezes no nosso meio pessoas que debocham de Cristo pelas suas ações. Pessoas que têm uma Bíblia na sua casa, talvez participam da escola bíblica dominical, mas quando você vê as postagens dela no Facebook, você vê que elas escarnecem de um Deus vivo e poderoso. Quando você ouve falar do testemunho dessas pessoas, ou quando você conversa com alguém que as conhece fora aqui do tempo de adoração, as pessoas dão uma péssima informação acerca delas. Pessoas que estão zombando de Deus, do seu poder, da sua glória, da sua majestade. Pessoas que estão voltando as costas para o Senhor. Pessoas que estão deixando de glorificar a Deus e indo além disso, rejeitando a palavra pelas suas ações.
Cristo estava ali. Os soldados estavam ali, as autoridades estavam ali, os religiosos que exigiram que ele fosse crucificado estavam ali, mas não creram no Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que se nós o amamos, nós fazemos a vontade do nosso Pai. Se nós não fizermos a vontade do nosso Pai, nós não o amamos e nem o conhecemos. Como está a sua vida de adoração? Mas é interessante que eu quero chegar nesse ponto. Versículo 39. Haviam ali dois malfeitores, dois bandidos, duas pessoas com a ficha suja, que estavam ali crucificados, uma à direita e uma à esquerda. E uma dessas pessoas, ela diz: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E é interessante, este homem era um coração endurecido. Ele estava crucificado, ele estava passando por dores angustiantes, ele estava sabendo que dali a um tempo, talvez dias, talvez horas, ele não estaria mais vivo, que não haveria como reverter aquela situação. Ele estava diante de um Deus, Criador de todas as coisas, Rei do universo, e ele não se rende a esse Deus. Ele rejeita a salvação em Cristo Jesus, ele rejeita o próprio Deus. Ele estava próximo de Jesus, mas ele não consegue ver em Jesus a salvação. Meus irmãos, talvez você esteja aqui há muito tempo. Talvez você já tenha até passado pelas águas no batismo. Talvez até com seus lábios você tenha professado: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Mas talvez você esteja incrédulo, como este homem. Este homem, ele estava ali por merecimento. Este homem estava ali porque ele cometeu crimes. A morte de cruz era a morte para criminosos da pior espécie. Para aqueles homens que mereceriam a pior dor, a pior tortura, o pior tempo de morte. Ele estava ali. Eu não sei qual era o crime dele, mas ele estava ali. E Cristo estava ao seu lado. Quantas vezes nós dizemos que amamos a Deus? Ele tem ministrado nos nossos corações dia após dia. Eu posso até vestir uma capa de cristão. Eu posso até comprar uma Bíblia de estudo e colocar debaixo dos meus braços. Mas eu posso estar com um coração tão endurecido como o deste homem. Este homem não creu em Cristo Jesus. Este homem rejeita Cristo Jesus. Este homem não consegue notar que o Senhor Jesus poderia tirá-lo daquela condenação. Não da morte de cruz, mas da eternidade. Você tem amado a Cristo Jesus, ou você não tem sido quebrantado pelo poder da sua palavra? Quebrantamento é o que nós devemos orar todos os dias. Senhor, quebranta o meu coração. Quebranta para que eu possa entender as coisas que o Senhor tem para mim. Muitas vezes nós começamos a ler a palavra com o nosso próprio intelecto. Nós sequer pedimos ao Espírito Santo que nos dê ali clareza e revelação das coisas dos céus. Muitas vezes nós estamos com o coração tão duro para as coisas de Deus como esse homem estava. Talvez você não seja um criminoso, mas você pode ter um coração endurecido. Ou talvez você seja um religioso. Mas havia um homem ali. Versículo 40. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo... A primeira coisa que eu noto aqui é que ele repreende. Repreende aquele que estava sob igual sentença de que ele. Repreende aquele que também era chamado como ele de malfeitor, porque haviam dois. E um malfeitor agora, ele começa, pelo Espírito Santo, a ter um discernimento de quem é Jesus. Ele já repreende o outro e ele diz na sequência: nem ao menos temes a Deus, estando debaixo de igual sentença. Temes a Deus. Ele reconhece que Jesus Cristo, todo dilacerado pelos açoites, pelos grilhões, pelo soco no seu rosto, pela coroa de espinho que certamente lhe trouxe inchaço, irreconhecível aos olhos humanos. Sem aquela tortura, a palavra diz que não havia em Jesus Cristo nem beleza e nem formosura. Ele era um homem comum, aliás, chamado um homem de dores. Mas agora ele estava totalmente transformado
pela crueldade romana, pela tortura romana. Mas ele não haveria de ser reconhecido externamente, mas internamente. Ele diz: não temes a Deus, estando nós sob igual sentença? O coração desse homem é tocado pelo poder do Espírito Santo. Este homem é trabalhado pelo poder do Espírito Santo. Nós, na verdade, com justiça, versículo 41, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Meus irmãos, uma das características mais fortes de uma pessoa que passa por um encontro verdadeiro com Cristo Jesus é essa: eu mereço a morte. Eu mereço a morte. Eu mereço a morte. Não tem nenhuma coisa que eu mereça mais do que a morte. Porque eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu agrido a palavra do Senhor, eu agrido o Senhor com as minhas ações, com os meus pensamentos e com as minhas palavras. Nada é melhor para mim do que a morte. Eu mereço o castigo. Sabe o que acontece no coração desse homem? Arrependimento. Eu não vejo as pessoas hoje passarem pelo arrependimento. As pessoas estão sendo induzidas pelos pastores a confessarem Jesus Cristo como Senhor, mas sem um arrependimento. As pessoas estão sendo empurradas para dentro de um batistério, mas sem arrependimento. As pessoas estão sendo empurradas para uma liderança de um grupo na igreja, sem arrependimento. As pessoas estão sendo ministradas e declaradas salvas pelo próprio pastor da igreja, mas não por Cristo Jesus. O arrependimento, ele me faz mudar toda a minha mente, todos os meus conceitos, e agora eles ficam afinados com a palavra de Deus. Meus irmãos, você já passou por esse arrependimento? Esse homem agora, ele não contenta com o seu arrependimento, mas ele começa a confessar os pecados. Os nossos atos merecem a morte de cruz. Ele se considera um merecedor da morte de cruz, porque ele olha para Cristo Jesus e vê que Ele é Deus. E ele olha para dentro dele mesmo e vê quem ele é: um pecador, um miserável, um homem que infringiu a lei e um homem que merecia estar na cruz do Calvário. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu merecedor do castigo? Você já sentiu no seu coração que se Deus te mandar para o inferno, Ele ainda é justo? Você entrou aqui com a cabeça abaixada, com o coração rasgado, para adorar um Deus, reconhecendo que você é um pecador miserável? Você entrou aqui achando que você é bom? Errado. Nós não somos bons. Bom é Deus. Nós estamos aqui nessa situação, merecedores da morte. Este homem, então, ele confessa os seus pecados publicamente. Nós merecemos ser mortos. Eu creio que a plateia era muito grande ali. E ele confessa os seus pecados. Meus irmãos, faz muito tempo que eu não vejo uma pessoa chegar até as autoridades da igreja e falar: olha, eu quero passar pelas águas. E aí você pergunta: por quê? Porque eu sou um pecador miserável, mas agora um pecador arrependido. Jesus Cristo me salvou e eu sou nova criatura. E a minha vida hoje é mudada, porque Cristo fez uma obra nela. A maioria das pessoas não sabem nem por que querem passar nas águas. Por isso nós temos essa geração que, se o inimigo bater o pé, ela corre. Essa geração que não avança com o evangelho. Essa geração que tem medo de pregar a verdade e perder a igreja. Essa geração que tem que medir as suas palavras para evangelizar. Então ela esconde a cruz de Cristo, esconde a centralidade de Cristo, ela esconde o poder da palavra, e ela diz: olha, está tudo bem, você é legal, Deus te ama, Jesus ama o pecador, vai, continua pecando, Jesus ama o pecador.
Não tem problema, não tem problema. Essa é a pregação que manda as pessoas para o inferno. Essa é a pregação que não trata os corações. Essa é a pregação que não confronta a maneira de ser. Essa é a pregação que as igrejas estão lotadas, porque a igreja quer essa pregação. Mas essa não é a verdade do Evangelho. O Evangelho diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa foi a primeira pregação de Jesus depois do deserto, daquele tempo de 40 dias de jejum e oração. E essa pregação é que pode produzir no homem a verdadeira conversão. O Evangelho está dizendo que eu e você não valemos nada, mas que Cristo nos amou e foi à cruz do Calvário. E se você crer em verdade, você será salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou. Mas esse sacrifício precisa ser entendido por você e por mim. Mas agora esse homem faz uma confissão de fé gloriosa. Versículo 42, e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. 1 Coríntios 12, 3 diz: ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai direcionar as pessoas ao senhorio de Cristo. Pedro confessou Jesus como Senhor. O Senhor Jesus mandou perguntar: olha, quem vocês acham que eu sou? Pedro correu à frente. Pedro sempre errava, mas sempre experimentava também do melhor. Ora ele andava sobre as águas, ora ele tinha a confissão ali: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor diz: ninguém pode declarar que Jesus é o Cristo, se não for pelo Espírito de Deus. Este homem agora confessa Jesus. Este homem agora diz: olha Jesus, eu sei que tu reinas. Eu sei que tem um reino, que o Senhor domina sobre ele. E eu quero, Senhor Deus, fazer parte desse reino. Eu quero ser teu servo. Eu quero estar debaixo do teu senhorio. Eu quero estar debaixo do teu cuidado. Eu quero estar debaixo do teu amor. Mas eu quero, Senhor Deus, eu quero fazer parte do teu reino. Interessante. Este homem já não teria mais condições de descer daquela cruz. Mas pela fé, ele vai a Cristo Jesus. O Espírito Santo lhe abre o entendimento. O Espírito Santo coloca nele uma confissão perfeita. Ele é rei. Ele possui um reino. Ele governa sobre tudo e sobre todos. E eu quero estar nesse reino. Meus irmãos, as pessoas querem ir para o céu. Mas eu não sei se vão suportar os céus. Até porque Jesus vai estar lá. E eu não sei, a igreja hoje é tão desanimada. Mas tão desanimada, que eu creio que ela está com um problema de identidade. Saber quem é Cristo Jesus. Porque nós não temos sido apaixonados pelo Evangelho como nós declaramos. Nós não temos feito pelo Evangelho aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós não temos falado do Evangelho da graça com toda a ousadia. Porque nós oramos para Deus nos dar coisas. E nós temos tempo para essas coisas, mas nós não temos tempo para Deus. Hoje cedo, nós mencionamos aqui que Pedro abandonou a sua frota, abandonou o seu pai e seguiu a Cristo Jesus. Pedro não era alguém que ganhava um salário mínimo, então ele falou: é melhor seguir Jesus, porque é um salário mínimo mesmo, né? Então eu vou seguir Jesus. Não, Pedro era dono de barcos. Pedro era um pescador. Ele tinha ali uma indústria, talvez uma equipe de pescaria. E ele olhou e viu em Jesus o único motivo para ele viver. Este homem, então, ele consegue ver Jesus Cristo pelo Espírito Santo. E consegue desejar Cristo pelo Espírito Santo. E ele suplica ao Senhor para fazer parte do seu reino. E o Senhor lhe dá uma resposta maravilhosa. Cristo testifica a salvação de um
ex-malfeitor, agora um ex-malfeitor, um arrependido, um lavado pelo sangue do Cordeiro, um transformado pelo poder de Cristo Jesus. Agora eis, Jesus lhe responde, versículo 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu estou declarando a você, você está salvo da condenação eterna, você está salvo da ira vindoura, você está salvo, você irá para o meu reino e reinará comigo para todos sempre. O quanto você ama Cristo Jesus. O quanto você crê em Cristo Jesus. Pensa na sua vida agora. Eu não tenho que pensar na sua, eu tenho que pensar na minha. Mas pensa na sua vida, quanto tempo Jesus ocupa dela durante 24 horas. Quanto tempo? Quais as prioridades da sua vida? São terrenas ou são eternas? São transitórias ou são permanentes em Cristo Jesus? O que você faz durante o seu dia? Oh, glória a Deus, Salmo diz, glória a Deus, esse é o dia que Deus fez para nós, alegremos-nos nele. É interessante, sem qualquer mérito humano, sem qualquer esforço humano, Jesus declara que aquele homem está salvo. Meus irmãos, não é o que você pode fazer, é o que Cristo fez na cruz do Calvário. A sua oração deveria ser: Senhor, que o teu Espírito me revele quem é Jesus, porque eu quero declarar que Ele é o Senhor. Eu quero declarar em verdade que Ele é o Senhor. Eu estou na igreja há 10 anos, há 20 anos, há 15 anos, há 5 meses, mas na verdade ninguém sabe, eu ainda não tenho Jesus como Senhor. Então a minha oração essa noite, Senhor, é essa: eu sei que tudo é a graça, que não há mérito humano, que é tudo de Cristo para o homem. Então, Senhor, me revela quem é Cristo. Eu quero declarar que Jesus Cristo é o Senhor e eu só posso declarar pelo Espírito de Deus. Faz um milagre na minha vida. Faz um milagre na minha vida. A graça ainda hoje ela opera. Eu gosto muito desse texto que está aqui no final, Apocalipse capítulo 22. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, confirmando Isaías 55. Olha o que diz aqui, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que me ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo reina. Você precisa desejá-lo. Você deseja suplicar pelo amor dele. Cristo, eu preciso dessa água. A minha vida de crente é uma vida medíocre. Eu tenho vivido aqui, eu tenho mostrado para as pessoas que eu sou crente. Mas eu e o Senhor sabemos que eu não sou nada. Eu não oro mais. Eu não jejuo mais. Eu não amo a tua palavra. Eu nem penso no Senhor durante as 24 horas do meu dia. Senhor Deus, eu sou uma fraude, mas a tua palavra diz que eu posso declarar: vem, eu tenho sede dessa água, eu quero receber de graça a água da vida. Meus irmãos, a igreja precisa ir a Cristo. A igreja precisa descer do seu ego, se humilhar e declarar: eu quero receber a água da vida. Só Jesus pode me fazer. Só Jesus pode me fazer. Não há como ficar indiferente à cruz de Cristo. 2 homens, um rejeitou, inferno, e um glorificou a Deus, céus, eternidades. Aqueles religiosos que acusaram Jesus e suplicaram para que ele fosse crucificado, eles venceram aquela pequena batalha. No ponto de vista deles, sim. Mas aquela batalha, ela já estava marcada desde antes da fundação dos séculos. Haveria Cristo de morrer pelo pecado dos que creram. Meus irmãos, lá em Abraão, quando Abraão ergue o cutelo, o Senhor diz: para, agora eu sei que tu me amas. Ali está o cordeiro. Aquele cordeiro mostrava que Cristo Jesus seria sacrificado. Diz a palavra que agradou a Deus moê-lo pelos nossos pecados. E na cruz do Calvário, Jesus Cristo foi morto. O Cordeiro Santo e Perfeito, que realmente pode tirar o pecado do mundo.
você já o tem como Senhor, não há como ficar indiferente à cruz. Todos aqui hoje ouviram um pouquinho sobre a cruz de Cristo. Você pode rejeitar, ou você pode amar a cruz de Cristo. Você pode sair daqui condenado, ou você pode sair salvo em Cristo Jesus. Eu queria que você pensasse muito a sua vida. Toda a verdade do Evangelho nos leva à cruz de Cristo. Haveria Cristo de padecer como oferta ao nosso Deus pelos pecados de todo aquele que crê. Aquele que creu não receberá a ira de Deus. A ira de Deus foi colocada sobre Jesus. Mas aqueles que não aceitarem Jesus receberão um dia a ira de Deus sobre as suas vidas. E diz que naqueles dias haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Mas há uma proposta: todo que tiver sede, venha. Todo que tiver fome, venha. De graça, em Cristo Jesus. Como está a sua vida? Como está a sua vida? João 12:33. Quando for levantado, atrairei todos a mim. Todos os olhos estão voltados para Cristo Jesus, mas nem todos serão salvos. Somente os que crerem. Você crê no Senhor Jesus? Você ainda não crê no Senhor Jesus? A porta da salvação está aberta, até que Ele volte pela segunda vez. Não como Salvador, cheio de misericórdia, mas como reto e justo juiz. Diz a palavra que nós, os salvos, seremos transformados. Carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. O nosso corpo será transformado num corpo glorificado. Essa é a promessa para aqueles que amam a sua vinda. Que Deus te abençoe, que você possa viver para louvor da sua glória. Eu pedi para o irmão Israel fazer o último cântico, onde nós vamos falar mais uma vez da cruz de Cristo. Foi por amor que Jesus subiu a cruz por mim e por você. Foi por amor que Ele se deu por mim e por você. Nós não poderíamos salvar a nós mesmos. O melhor homem que já passou pela terra é um pecador. Só Cristo Jesus passou e jamais pecou. Só Ele pode salvar. Só na cruz do Calvário, de Cristo Jesus, é que pode haver salvação. Eu queria que você pensasse um pouquinho, refletisse na sua vida, que você adorasse a Deus nesse último louvor, mas que você realmente pedisse a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre essa nação. A nossa nação precisa desesperadamente de Cristo Jesus e da sua palavra. Não há nenhuma outra solução para essa nação a não ser Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que você possa viver para louvor da glória dele. Eu queria chamar você que está apreensivo com alguma situação da sua vida durante o cântico para chegar aqui à frente. Nós vamos estar orando pela sua vida. Você que está talvez com o coração pesaroso, preocupado, eu queria que você viesse aqui à frente. No final, depois dessa canção, nós vamos orar pela sua vida, pedir para o pastor Gerson orar pela sua vida, no nome de Jesus Cristo. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor.
Eu sei, é tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que ele passou por mim e por você. Ensinou que tudo passará e que realmente acontar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz por nos amar. Jesus, Santo e poderoso, bendito és tu, Pai. Glória a Deus, aleluia, Senhor Deus, Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor Deus, e te agradecemos pela tua palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pelas vidas que o Senhor permitiu que chegasse até aqui e ouviu esta palavra, Senhor Deus. Que não há em nós, Senhor Deus, nenhuma sombra de dúvida, Senhor Deus, da sua existência, Pai. Esse ar que nós respiramos, Senhor Deus, nós podemos ver a tua presença. Nós podemos ver, Senhor Deus, o milagre do Senhor sobre nossas vidas, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai querido e eterno, eu abençoo a vida de cada pessoa que se chegou aqui na frente, Senhor Deus, que veio buscar no Senhor, Pai Celestial, aquele pedido, Pai, que foi entregue ao Senhor, que o Senhor sabe. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, que possa ser realizado, que possa ser concretizado, Senhor Deus, na vida dos teus filhos, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. No nome de Jesus eu abençoo a tua igreja nessa noite, Pai, que possamos sair daqui, Senhor Deus, cheio do teu Santo Espírito, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai, que não fique só aqui, Senhor Deus, mas que o amanhã, Senhor Deus, nós possamos, Senhor Deus, acordar, Senhor Deus, com a bênção, com a graça, com a misericórdia do Senhor, Pai querido, um novo dia, Senhor Deus, na tua presença, Pai querido, buscando o fogo do Senhor, buscando a unção do Senhor sobre nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, porque nós não somos daquele que recua, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, nós entregamos, ó Pai, as nossas vidas no teu altar, porque somos dependentes do Senhor, Pai. No nome de Jesus Cristo, ó Deus. No nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor nos leva agora de volta aos nossos lares, ó Pai, na proteção do Senhor, Pai, nos cuidados do Senhor, Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, Pai. Louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Vou lembrar os irmãos que domingo que vem, a Santa Ceia do Senhor. Amém?